As mudanças climáticas dizem respeito às alterações de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas do clima na Terra. Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem aumentando, a temperatura média do nosso planeta pode subir mais de 4 graus Celsius até o final do século XXI. Mas o que significa um aumento médio da temperatura global? E como isso pode afetar o nosso dia a dia? O Ecoideias começa agora! Para saber mais sobre como as mudanças climáticas podem afetar o nosso planeta, viemos até Rio Claro conhecer o CEAPLA, o Centro de Planejamento Ambiental da Unesp. Professora Magda, o que são as mudanças climáticas? As mudanças climáticas é um processo inequívoco de alteração, principalmente da temperatura. Então elas realmente estão ocorrendo, estão elas existem ocorrendo, de fato. Principalmente esse processo, a gente adicionou o fator antropogênico com a exploração de combustíveis fósseis, né, carvão, petróleo, e com o processo de industrialização principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a partir de 1950 e intensificando no século XXI, em que nós contribuímos com os gases de efeito de estufa na atmosfera e aumentando assim a temperatura. A probabilidade, os modelos falam, né, até 2100, que nós vamos ter, alguns modelos falam até aumento de 6 graus. Os menores intensidade de 2 graus, 4 graus ou 6 graus, né, dependendo da exigência do modelo. E aumento também, em contrapartida, do nível do mar. Nós tivemos, nesse último século, um aumento de 10 a 20 centímetros, né, do aumento do nível do mar. Com o derretimento das geleiras, isso também é um fato. As imagens do satélite não mentem, né, colaboram, né, para a comprovação disso. E a perspectiva para 2100 é também de um aumento de 18 a 20 centímetros, né? E aí também tem fenômenos de movimentos das ondas também, né, que pode contribuir aí sim, por interferência também de placas tectônicas, aumentar a questão de tsunamis, né, porque vai aumentando a massa de água, né. E um dos fatores que a senhora citou foi os fatores antropogênicos, né? Além da utilização do petróleo e do carvão, quais são as outras ações humanas que contribuem para essas mudanças climáticas? Desmatamento da floresta, né? Que a floresta é um sumidouro de carbono, né? E com isso nós vemos aí o Brasil uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos a Amazônia, né? E em Estocolmo foi mostrado um programa, né, de ação do Brasil em 2010 para a redução, né, do efeito de estufa, com base em contribuir para não desmatar a Amazônia, né? Essa é uma meta que deve ser obedecida pelo governo. Aliás, nós temos em termos da Amazônia, diminuído muito esse desmatamento. É uma questão positiva do Brasil. Por outro lado, nós temos uma destruição
muito grande, né, do processo de transporte no Brasil, que é um modelo ultrapassado, né? Esquecemos da ferrovia e da hidrovia, e a nossa matriz de transporte está totalmente equivocada, contrário, né, a toda uma movimentação para diminuir o uso de transporte com combustível fóssil. O Brasil, ele tem uma liderança, sim, ele tem um ecossistema, vários ecossistemas maravilhosos, tem uma paisagem brilhante, temos tudo, como até combustível fóssil agora para explorar, né? Sim. Mas ele precisa ter uma liderança mundial, só ele vai conseguir uma mudança se internamente nós formos responsáveis para mudar a matriz energética, né? E o que nós pregamos tem que ser respeitado, não só no pensamento, mas nas ações. Vânia, como que vocês aqui do CEAPLA analisam as mudanças climáticas? Bom, o CEAPLA tem a estação meteorológica, tanto com aparelhos mecânicos analógicos, como 2 estações automáticas, que coletam dados sobre parâmetros como vento, umidade relativa, pressão, precipitação, temperaturas máxima e mínima. E esses dados, a gente já tem um banco aí desde 1994, então todos os pesquisadores que se interessarem podem solicitar e a gente fornece esses dados para esses pesquisadores. E de 94 para cá, né, 2014, quais as principais mudanças climáticas que você notou, especialmente aqui em Rio Claro? A gente pode citar como exemplo esse ano, né, que é atípico em relação aos anteriores, no sentido da temperatura, né, a gente tem meses muito mais quentes, as chuvas sempre abaixo da média em todos esses meses desse ano. Pode ser citado esse ano como exemplo. Alguns fenômenos climáticos são muito conhecidos, como por exemplo o El Niño. No próximo bloco saberemos mais sobre este e outros fenômenos. Não sai daí que o Ecoideias volta já! Alguns fenômenos climáticos têm origem na atividade humana. Vamos saber mais sobre os fenômenos de origem natural e aqueles de origem antropogênica. Professora, o que seriam as ilhas de calor que ocorrem nos centros urbanos, né, como São Paulo, por exemplo? Qual a origem desse fenômeno? Desde a época dos romanos, quando eles iam para as termas, eles observavam na volta, né, o calor da cidade, né, e que as termas eram mais fresquinhas, né, mais confortáveis em termos de qualidade do ar. Então, esse fenômeno tem uma observação desde a época do Heródoto, que mostrava, né, que uma cidade, que a Roma tinha, na época, 400 mil habitantes, que já tinha um fenômeno, né, que é uma degradação da atmosfera urbana pelos efeitos de construção, diminuição da área verde, né? Então, o centro da cidade gera mais calor, né, do que as periferias. Então, esse fenômeno é teórico agora, né, desenvolvendo esse conceito de ilha de calor, né, é dentro da questão do clima urbano. Então, a cidade exerce uma interferência na atmosfera urbana, né? E o que é mais interessante, que imagens de satélite no termal
esse foi meu trabalho de doutorado, né, que a gente desenvolveu um modelo para São Paulo, né, de verificar qual que é essa ilha de calor de São Paulo. Minha surpresa foi que São Paulo registrou, pelas condições inerentes, né, de uso e ocupação da terra e diminuição da área verde, o maior índice de ilha de calor do mundo. Em São Paulo. A tese foi em 1985. Qual era esse maior grau, né? No centro da cidade, na Praça da Sé, seria 30 graus, vamos supor, né? E na periferia, 20 graus, seria a ilha de calor de 10 graus. Isso variava de acordo com o bairro, com as características. Se o bairro tinha mais área verde, como o Morumbi, por exemplo, que tem 30 a 40% de área verde, aí diminuía drasticamente a ilha de calor, né? Agora, em bairro como Itaquera, por exemplo, na Zona Leste, né, é o índice mais alto da ilha de calor. Agora, qual foi minha surpresa? Que agora, hoje, em 2014, né, 2012, tudo, fizemos um acompanhamento dessa dinâmica, aumentou esse índice. De 10 graus de diferença, passou para 14, 15. Em relação aos fenômenos mais conhecidos da gente, né, por causa que a mídia fala bastante, em relação ao El Niño e Laninha, como que se dão esses fenômenos? Esse é um fenômeno zonal, né? Principalmente a alteração da temperatura da água, principalmente do Pacífico e também do Atlântico Sul, né? Então, a diferença de temperatura do oceano interfere nas massas de ar, no movimento da atmosfera. Essa é a grande contribuição dos meteorologistas na descoberta dessa influência zonal. Então, nós temos diretamente essa interferência, por exemplo, na Amazônia. A questão das grandes enchentes e das grandes secas na Amazônia são ligadas a essa dinâmica do El Niño e Laninha. Nós fizemos uma pesquisa em caráter de iniciação científica na cidade de São Paulo, onde a gente estudou 3 áreas verdes, o Parque Ibirapuera, o Jardim da Luz e a Praça da República. Primeiro nós fizemos uma classificação das áreas verdes a partir das imagens orbitais e com o software Multispec. Depois nós fizemos uma pesquisa em campo sobre a percepção ambiental das pessoas que estavam nessas áreas verdes. Com a classificação, a gente obteve os dados para aplicar num índice que é chamado Índice de Floresta Urbana. Esse índice varia de 0 a 2 e quanto maior o resultado, quer dizer que a porcentagem de área florestada, de área vegetal, está maior que a de área construída, ou equivalente. Para o Parque Ibirapuera, nós obtivemos o índice de 1,33, que é bem próximo do 2 em comparação com as outras áreas. Para o Jardim da Luz, nós obtivemos um índice de 0,55 e para a Praça da República o índice foi de 0,75. Então aí nós já podemos comparar relacionado à qualidade ambiental e também ao uso que essas pessoas fazem dos parques. Alguns resultados que nós analisamos referem-se ao seguinte: por exemplo, o Parque Ibirapuera, apesar de ser grande relacionado com a área construída, muitas pessoas não sabem de alguns lugares que existem dentro do parque. Às vezes e também o acesso não é muito democratizado
A maioria das pessoas conseguem acessar lá apenas por carro. Você vai tentar atravessar a rua para chegar ao parque a pé, é muito difícil, muito complicado. Já a Praça da República e o Jardim da Luz, apesar de ser áreas verdes pequenas, caminho para muitas pessoas, tem vendas lá de ambulantes, o uso dela é muito maior e mais facilitado. E nós pensamos que essas áreas que têm o acesso mais democratizado poderiam ser maiores para aumentar a qualidade de vida na cidade de São Paulo, por exemplo, do que ter uma área grande, só que com acesso dificultado. No próximo bloco, saberemos mais sobre o efeito estufa e também medidas de contenção, como o Protocolo de Kyoto. Não saia daí que o Ecoideias volta já! A ação humana tem acelerado as mudanças climáticas e provocado grande impacto na natureza e também na sociedade. Professora, o que seria o Protocolo de Kyoto, o Tratado de Kyoto, e como que os países envolvidos se comprometeram em relação às mudanças climáticas ou à emissão de carbono? O Tratado de Kyoto foi um marco para reduções das emissões de efeito estufa, porque teve mais de 51 países, né, que assinaram essa convenção. Eu queria discutir que desde 1988, né, na primeira convenção das negociações de mudanças climáticas, organizado pela ONU na Suíça, eu participei, né, e eu representava a organização, todas as ONGs do Brasil e depois dos países emergentes, né? Até Copenhague eu tive esse acompanhamento dessa evolução, inclusive do Tratado de Kyoto. Esse Tratado de Kyoto é uma assinatura em que os signatários se comprometeram a diminuir 5,2% as emissões dos gases de efeito de estufa com base em 1990. Né? E a gente acompanhou toda essa questão vendo às vezes uma certa involução, porque o presidente Bush não assinou essa convenção. E a questão é que a maior contribuição do país para efeitos dos gases, Estados Unidos é quase 25%. Um quarto do que é produzido no mundo, né? Em segundo lugar, agora está a China. Que também não assinou o tratado. Também não. Em terceiro lugar, a Comunidade Europeia, né? Que tem alguns países da Comunidade Europeia que têm mais avanços. Como a Dinamarca, a Noruega. A Dinamarca e a Alemanha, por exemplo, né? Finlândia. Representam os exemplos, né, de alterações e toda uma grade de compromissos. Qual seria a sua dica para que a gente diminuísse, né, o impacto do ser humano para as mudanças climáticas? Primeira coisa, a questão maior é o consumismo, né? Exacerbado, essa política econômica mundial, ela está sendo soterrada por nós mesmos. Quer dizer, se a gente pensar em não fazer uma sustentabilidade, uma crítica a essa vida
cosmopolita, né, em que destrói toda a nossa floresta também diretamente, né, para consumir tudo na cidade, né? Aquela questão das metrópoles, dos conglomerados, né? Mais de 50% da população vive nas áreas urbanas, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Nós acreditamos muito numa questão de ações, as ações mais assim do dia a dia, do cotidiano de cada população. Você vê o problema do abastecimento de água hoje que nós temos, é crítico, mas as pessoas estão acostumadas, principalmente no Brasil, a fazer abuso do que nós temos de recursos. Elas não imaginam que vai faltar. Então vai faltar, vai haver um colapso ambiental. Então o que fazer? Então cada um joga para outro, um país joga para outro, a culpa não sei de quem que é, mas se a gente fizer poucas coisas no dia a dia, por exemplo, admirar uma árvore no dia a dia, né? A natureza, né? Admirar e preservar a natureza que está ao seu redor, todos plantando árvore. Ao invés de usar o carro, pelo menos um dia, ande de bicicleta, né? Faça uma cooperação no seu bairro, numa cidade menor, por exemplo, as cidades médias de São Paulo. É impressionante que elas pegam um modo de vida de uma metrópole. Individualismo, solidão, doença, ao invés de cuidar da natureza, cuidar dos animais, né? Então, a gente tem que ter mais qualidade de vida. Com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre mudanças climáticas e como preservar o nosso planeta, acesse o nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!